Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Os nomes dos 12 apóstolos são: Simão. Simão é chamado de Pedro por Jesus, mas aparece na narrativa bíblica tanto como Simeão. Seu nome hebraico, Simão, forma grega de Simeão, e até Cefas, forma aramaica de Pedro. Ele era pescador de profissão e foi um dos principais discípulos de Jesus. André. André era um galileu de Betsaida e irmão de Simão Pedro. André também era pescador. E antes de seguir ao Senhor Jesus, ele já havia sido discípulo de João Batista. Como no nome, André, é de origem grega. Acredita-se que ele também possuía outro nome hebraico que não foi mencionado na Bíblia. Tiago. Tiago, filho de Zebedeu. Também era um pescador antes de se tornar discípulo do Senhor Jesus. Ele era irmão de João, e sempre aparece como sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus. João. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Provavelmente ele era o irmão mais novo, visto que Tiago sempre é mencionado primeiro. Ele é conhecido por ser o discípulo amado, ou seja, aquele que era o mais próximo do Senhor Jesus. Filipe. Filipe era natural de Betsaida da Galileia. João capítulo 1 versículo 44. Ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos, logo após Jesus ter chamado Pedro e André. Muita gente confunde o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe do livro de Atos dos Apóstolos. Bartolomeu. Bartolomeu é outro discípulo que também é mencionado na narrativa bíblica por dois nomes diferentes. É amplamente aceito que ele é o Natanael que aparece no Evangelho de João, e que foi conduzido a Jesus por Filipe. Tomé. Esse discípulo ficou conhecido por ser aquele que demonstrou incredulidade diante da notícia da ressurreição do Senhor Jesus. Além do nome Tomé, ele também é chamado de Dídimo, forma grega, do nome Tomé que possui origem aramaica. Mateus. Mateus é outro discípulo que aparece em duas passagens bíblicas com um nome diferente, sendo designado como Levi. Marcos capítulo 2 versículo 14 e Lucas capítulo 5 versículo 27. Ele era um publicano, isto é, trabalhava cobrando impostos em favor do Império Romano. Tiago, filho de Alfeu. Pouco se sabe sobre o Tiago, filho de Alfeu. Ele também é chamado de Tiago, o menor. Essa designação tanto pode ser um indicativo de sua estatura, quanto de sua idade. Se a última hipótese estiver correta, então ele era mais novo que o outro apóstolo homônimo. Tadeu. Judas é chamado por Marcos de Tadeu, enquanto Lucas e João o chamam de Judas. João, por exemplo, faz questão de distingui-lo do outro Judas, o Iscariotes. João capítulo 14 versículo 22. Essa duplicidade de nomes fez com que ele ficasse conhecido entre os cristãos, como Judas Tadeu. Simão, o Zelote. Também é chamado de o Simão, o nacionalista ou o cananeu. Essas designações provavelmente indicam que ele havia pertencido aos Zelotes, um grupo que lutava contra o domínio do Império Romano sobre Judá. Judas Iscariotes. Dos 12 apóstolos de Jesus, esse foi aquele que o traiu. Judas era filho de um homem chamado Simão, e provavelmente a designação Iscariotes seja uma indicação de sua terra natal, Quiriote. Ele também é chamado nos evangelhos de o traidor.
A relação dos nomes dos 12 apóstolos aparece em 3 listas registradas no Evangelho de Mateus, versículo 10, capítulos 2 ao 4. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 16 ao 19. E no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13 ao 16. O Evangelho de João não fornece uma lista com o nome dos apóstolos, mas os menciona ao longo de sua narrativa. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Que Deus os abençoe. Até a próxima.